Sejam bem-vindos de volta ao Boletim Coppola. Agora é hora de prestar os devidos esclarecimentos à nossa audiência. Ontem eu fui surpreendido nas minhas redes sociais sendo hostilizado como um traidor por supostamente apoiar a candidatura do ministro Sérgio Moro. Centenas de não-robôs ficaram, com toda razão, perplexos com a minha suposta declaração de voto ao ex-juiz. O fato teria acontecido durante a minha entrevista ao programa Pânico nesta segunda-feira, 29 de novembro. Eu não falei nada disso, mas é claro que se a coisa tomou essa proporção, ou é porque eu não me expressei bem, ou é porque houve algum mal-entendido. Ou os dois. Então, já pedindo desculpas pela autorreferência, vamos assistir a um trecho da entrevista que gerou toda essa polêmica. Sim. Qual que é a tua análise? A minha decepção pessoal com o Moro diz respeito à diferença de postura quando ele era juiz de quando ele navegou pelas águas políticas. E eu já me explico. Como juiz, ele demonstrou invejável coragem. Ele se expôs a um risco tremendo, não só ele, mas também a sua família, e isso é louvável e deve ser celebrado pela memória, né, da nação brasileira. Na política, eu já não vi essa mesma coragem. Então, por exemplo, o silêncio dele em relação aos excessos do Supremo Tribunal Federal, que vocês levantaram aqui, é Sim. ensurdecedor. Exato. Isso é verdade. Ensurdecedor. E isso mostra que o grande ativo moral que nós identificamos no Sérgio Moro, talvez estivesse presente mais na cadeira do juiz do que na personalidade do candidato. Vou fazer uma breve pausa aqui para te fazer uma pergunta. Isso soa como uma introdução ou como preâmbulo de uma declaração de voto ou de apoio? É claro que não. Eu falo em decepção pessoal, eu critico o silêncio ensurdecedor sobre questões fundamentais da justiça e, de quebra, eu ainda questiono se a coragem que nós percebíamos no Sérgio Moro era genuína ou se era apenas um reflexo da sua posição de autoridade. Essas são críticas duríssimas que nunca estariam presentes numa suposta mensagem de endosso político, mas as pessoas ficaram realmente incomodadas com a sequência da minha fala. E isso mostra que o grande ativo moral que nós identificamos no Sérgio Moro, talvez estivesse presente mais na cadeira do juiz do que na personalidade do candidato. Mas, justamente pelo histórico dele, eu sou um cara que dará o benefício da dúvida a essa candidatura. Eu tenho uma cabeça aberta para ser persuadido de que, de repente, ele é uma escolha boa para o país e vai enfrentar o sistema. Esse é o trecho que gerou o mal-entendido. Mas uma análise isenta e desapaixonada dessa fala desmonta a ideia de apoio político. Quando eu falo no histórico do Moro, é óbvio que eu me refiro ao combate à corrupção na Lava Jato, que eu sempre apoiei. E vamos combinar que foi isso que levou o atual presidente da República a nomeá-lo como ministro da Justiça e depois a defendê-lo publicamente contra aquelas denúncias da imprensa militante no caso da Vaza Jato. E no mais, eu falo em dar o benefício da dúvida para ser persuadido. O que significa isso em bom português? Que hoje eu ainda não estou convencido dos benefícios dessa candidatura. É muito diferente de dar apoio e completamente diferente de declarar voto. E quando eu digo que o Sérgio Moro, de repente, pode ser uma boa escolha e que, de repente, ele pode enfrentar o sistema, eu estou me referindo a uma hipótese incerta no futuro, não a uma realidade presente. Então, para concluir, eu queria destacar 3 pontos. Primeiro, eu nunca declarei voto ou apoio ao senhor Sérgio Moro ou a qualquer outro pré-candidato. Isso é fake news e desinformação. Segundo, nesse momento, eu entendo que meu papel como comentarista dessa grande emissora não é apoiar políticos ou governos, é criticar todos eles com embasamento e propriedade na medida dos seus erros e acertos. A única exceção a essa linha editorial, que eu já comuniquei para vocês no programa de estreia, é a candidatura do ex-condenado por corrupção, que ofende a moralidade e o senso de justiça de todos nós. E finalmente, terceiro ponto, eu sou um cara que já foi duramente penalizado por defender o que eu acredito, os princípios da liberdade, os direitos fundamentais e as ideias conservadoras. E eu fiz isso contra um sistema corrupto, contra um sistema viciado, sem contar com proteção institucional ou com cargo público. Então, eu espero que vocês enxerguem algum valor nisso e me deem um desconto. Por favor, não me interpretem da pior maneira possível quando eu me comunicar mal. De vez em quando isso vai acontecer mesmo e eu já peço desculpas antecipadamente. Muito obrigado pela compreensão. Não percam a esperança no Brasil. E para terminar esse programa numa nota mais leve, fiquem com o talento de Alba Spider, do Pânico.
O candidato, economia, candidato. A economia será verde, digital e inclusiva. Economia. Pelo amor de Deus. Não, tá? Isso aqui não. O que você tá rindo? Não. Cara, tá com saudade disso. A plataforma. A imitação é demais. A economia. Cara, que isso, cara? Verde, digital e inclusiva. inclusiva. Eu gostaria de perguntar para a Samidana o que é isso?